E então, será que Jesus é Deus mesmo ou é uma criatura de Deus? Olá, eu sou o pastor Davidson Pignon, sou mestre em ciência da religião, sou pastor congregacional e estou aqui para mais um exegese e exposição. Vamos falar hoje sobre João capítulo 1, versículo 1 e a controvérsia criada pelas testemunhas de Jeová sobre a tradução e a interpretação desse versículo. Bom, então vamos começar o nosso estudo de exegese e exposição fazendo uma análise de João capítulo 1, versículo 1 sobre a perspectiva trinitariana. Vamos começar analisando o texto na língua original grega, segundo a versão de Nestlé Aland, 28ª edição. Arche hologos, kai hologos em proston theon, kai theos em hologos. A parte que nos interessa aqui é essa parte destacada em vermelho, kai theos em hologos. Vamos passar então para a análise gramatical desse trecho que nós estamos destacando aqui. Como você pode ver, kai theos em hologos. Kai é a conjunção coordenativa no grego, traduzida como e. Theos é o substantivo nominativo masculino singular, traduzido como Deus. É o verbo no indicativo imperfeito ativo de emi, terceira pessoa do singular, traduzido como era, que é o verbo ser no passado. Rho, no grego, o artigo definido nominativo masculino singular, traduzido como o ou a, dependendo do contexto. Logos, do grego, é o substantivo nominativo masculino singular. Pode ser traduzido como verbo ou palavra. Temos aqui na parte de baixo da tabela a análise sintática. Nós temos aqui o e, que é uma conjunção coordenativa aditiva, portanto mostrando que essa é uma oração coordenada. Temos também a palavra Deus, que é o predicativo do sujeito, anartro, e essa expressão anartro significa que ele não é precedido de artigo, não é acompanhado de artigo. Temos ainda o verbo era, que é o verbo de ligação. Temos o artigo definido, o a, que acompanha o sujeito. E temos logos, que é verbo ou palavra, que é o sujeito da frase. Então percebe-se que a frase está de um modo invertido na língua portuguesa, sendo literalmente desse jeito. E Deus era a palavra, ou Deus era o verbo. Temos então a justificativa linguística usada para fomentar uma controvérsia teológica. Qual seria essa justificativa linguística? O substantivo predicativo nominativo definido, theos, precede o verbo finito em e aparece sem artigo definido rho. Por isso, a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, traduziu o trecho como e a palavra era um Deus. Vamos tratar então agora dos códices, mostrando aqui algumas imagens de como esses códices aparecem. O primeiro deles é o Códice Vaticanus, essa primeira imagem que você percebe aí, com os caracteres em grego, todos colados, sem pontuação, sem nada, porque é assim que era escrito, era a prática de como era escrito todo o texto antigo. Logo abaixo você vai ver o outro códice, que é o Códice Sinaiticus. Você percebe que existe o mesmo padrão de escrita.
nós vamos ver também aqui o Códice Alexandrinos, logo aqui embaixo, que também segue o mesmo tipo de escrita antiga, né? Tudo colado, cada palavra sem pontuação, e tudo como está aqui, né? Mas, para quem conhece um pouco de grego, percebe que toda a fraseologia do texto está correta, está tranquilo, porque não há variações sobre esse trecho de João, capítulo 1, versículo 1, ok? Então, do ponto de vista da crítica textual, essa é uma passagem fidedigna, ok? Sem grandes dificuldades do que diz respeito à autenticidade do texto. Bom, vamos tratar agora de algumas traduções interlineares literais, que é o que se chama na ciência das traduções de uma tradução de equivalência formal. Então temos aqui algumas, né? A primeira delas é o Novo Testamento interlinear grego-português, de Paulo Sérgio e Odair Olivetti. Nesse trecho nós temos, no princípio já existia um Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Tá? Você percebe aqui, então, que há essa tradução identificando Logos, palavra, verbo, né, em português, com a própria atividade, com o próprio Deus. Temos aqui logo abaixo uma outra tradução literal também, que é do Novo Testamento interlinear de Valdir de Carvalho Luz. Essa tradução ainda é mais literal ainda. Olha como está aqui. Em princípio, ou no começo, existia a palavra. E a palavra estava junto ao Deus, ou na presença de Deus, ou com Deus. Agora, olha o trecho que nos interessa. E Deus era a palavra. A palavra era divina. Então, segundo Valdir Carvalho Luz, tanto você pode traduzir como Deus era a palavra, mas entenda que é Deus com letras maiúsculas, indicando que é Jeová. Deus é Deus mesmo, verdadeiro, Deus verdadeiro. E temos aqui ainda uma tradução possível que a palavra era divina, ou seja, mostrando a natureza dessa palavra. Em seguida, estamos vendo aqui uma imagem da The Emphatic Diaglots, feita por Benjamin Wilson em 1864. Essa edição do Novo Testamento, grego-inglês interlinear, foi a base antiga da tradução do Novo Mundo, da Testemunho de Jeová. Durante muito tempo usaram esse material aqui, essa ferramenta, para fazer a sua tradução e justificar certas escolhas na tradução do Novo Mundo. Você percebe aqui que existe, nesse trecho que a gente está analisando, kai theos em hologos, exatamente como está no grego, e desse lado esquerdo aqui, né, logo abaixo, temos and a God was the words, ou seja, e um Deus era a palavra. O que você vai perceber aqui na coluna da direita, como eles traduziram também, né? And the Logos was God. Só que perceba, na tradução à direita, não diz que era um Deus com letra minúscula. God está aqui com letra maiúscula. Entendeu? Mas mesmo com essa discrepância na tradução, durante muito tempo as Testemunhas de Jeová usaram esse texto da Emphatic Diaglots, ok? Para poder fazer e justificar a sua tradução do Novo Mundo. Mais abaixo aqui nós temos uma outra imagem, dessa vez do Novo Testamento interlinear do Reino, que também é uma base antiga para a tradução do Novo Mundo, porque essa edição aqui foi de 1969. Perceba aqui que no trecho que nos interessa nós temos kai theos em hologos, como reza o texto grego, e a tradução interlinear aqui do lado esquerdo, né? And God was the words. Então temos aqui God em letra minúscula, mas sem artigo indefinido. Ok? Agora, do lado direito, nós temos aqui a tradução que eles se utilizaram para fazer na época, que diz assim, and the word was a God. Aqui eles já colocaram
o artigo indefinido a gods, e também God com letra minúscula. Tá? Percebe que houve aqui uma inversão, desde a enfática diaglotes até agora, essa interlinear do reino de 69. Estamos agora diante de uma nova edição da interlinear do reino, dessa vez de 85. É a base atual para a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová. Nós temos então aqui a expressão em grego, nessa coluna à esquerda, né, como você já está acostumado a ver, Kaiteos em Hologos, e a tradução embaixo, And God was the Word. Ele permanece como a edição antiga de 69. Desse lado aqui, God em letra minúscula, sem o artigo indefinido. Já na coluna da direita, segue o mesmo padrão da edição de 69, que é The Word was a God. God com letra minúscula e com artigo indefinido em inglês. Ok? Logo abaixo nós temos uma outra edição, dessa vez uma edição literal, feita por trinitarianistas, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de o Deus, e a palavra era Deus. Percebe que a tradução literal do texto tradicional traz a palavra era Deus, ok? Não coloca nenhum artigo indefinido aqui. E o interessante é que há uma nota aqui na LTT, que é a tradução literal do texto tradicional, e nessa nota diz o seguinte: princípio aqui é a eternidade passada, é o infinito tempo anterior à criação do universo, inclusive anterior à criação do tempo mensurável por Deus. Mesmo antes da sua encarnação, a palavra de Deus sempre existiu como Deus e junto a Deus, através de toda a eternidade passada, sem jamais ter tido um início. Em contraste, observe que princípio, em Gênesis 1:1, é um instante de tempo. Fala da ocasião, do absoluto, o começo do universo todo. Então você percebe que nessa parte destacada aqui em vermelho da nota, há essa preocupação dos tradutores do texto literal de estar trazendo realmente a informação de que não há indicação, seja linguística, seja até mesmo teológica, de que esse verbo possa ter tido início, possa ter sido criado. Ok? Você vai perceber o porquê do destaque dessa nota mais à frente, quando formos estudar a hermenêutica que as testemunhas de Jeová usam para poder fazer a tradução e a explicação de João capítulo 1, versículo 1. Bom, vamos agora analisar algumas versões em algumas línguas originalmente, depois várias delas em língua portuguesa. Claro que são algumas, é um extrato que eu consegui tirar aqui. É óbvio que eu não consegui colocar todas as versões em língua portuguesa, isso seria impossível, visto que existem muitas. Mas eu consegui aqui uma boa amostragem de várias do mercado, ok? Vamos começar aqui com a versão Vulgata latina de Jerônimo, né? Em princípio erat verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, né? Então essa parte que nos interessa é Deus erat verbo e Deus era o verbo, ok? Concordando, portanto, com a análise em geral, como a gente vai ver aqui, das versões também em língua portuguesa. A famosa e conceituada versão King James, a clássica de 1611 em inglês, o trecho que nos interessa diz And the word was God. Tá bom? Então, tranquilamente aqui, e a palavra com letra maiúscula e God também com letra maiúscula, sem nenhum tipo de artigo indefinido. Ok? A versão Reina Valera, em espanhol, a principal versão em espanhol. No princípio era el verbo estava com Deus, e el verbo era Deus. Então temos aqui, e o verbo era Deus, como reza o costume das traduções de modo geral. Agora vamos tratar aqui das versões em língua portuguesa, que existe aqui no mercado brasileiro. Primeiro, a tradução brasileira,
que diz e o verbo era Deus. Almeida Corrigida Fiel, e o verbo era Deus. Almeida Revista Corrigida, e o verbo era Deus. Almeida Revista Corrigida Anotada, e Deus era o verbo. Almeida Revista Atualizada, e o verbo era Deus. Almeida Século XXI, e o verbo era Deus. Nova Almeida Atualizada 2017, que é uma publicação recentemente lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o verbo era Deus. A versão NVT, que é a nova versão transformadora, que é uma versão que eu tenho lido e gostado bastante. E a palavra era Deus. Bíblia King James Fiel, 1611, em português, e a palavra era Deus. Bíblia King James atualizada, e a palavra era Deus. Nova versão internacional, e era Deus. Claro, a palavra aqui está subentendida no contexto. Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, muito conceituada também no mercado. E o verbo era Deus. A Bíblia Católica CNBB, do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, e a palavra era Deus. A Bíblia Católica Ave Maria, e o verbo era Deus. Tradução ecumênica da Bíblia, também católica, e o verbo era Deus. Edição pastoral, católica também, e a palavra era Deus. Agora, pasme você como está na Bíblia judaica completa. E a palavra era Deus. Por que eu disse para você ficar pasmado? Porque a Bíblia judaica ela tem uma tradução sob o viés judaico. E mesmo sob o viés judaico, cuja teologia aponta para o unitarismo, e não para a divindade do Messias, do Mashiach hebraico, né? Mas eles colocam aqui como está realmente no texto grego. E a palavra era Deus. Temos, para finalizar essa sessão aqui, a Bíblia Peshitta em português, que também traduz de acordo com a mentalidade judaica. Essa vale a pena ler todo o trecho. No princípio era a palavra, e aquela palavra estava com Elohim. E Elohim era aquela palavra. Percebe o tipo de ênfase que foi dada aqui na tradução portuguesa da Peshitta. Paráfrases da Bíblia, né, que não é uma tradução literal, mas é uma paráfrase na língua portuguesa. Primeiro, a mensagem. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra, a palavra era Deus. Nova tradução da linguagem de hoje. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava por Deus e era Deus. A única divergência aqui que nós temos é na Bíblia Viva. Nessa paráfrase da Bíblia Viva, não consta, eles suprimiram essa ideia de que a palavra era Deus, ou o verbo era Deus. Okay? Apenas colocar assim. Antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Eu coloquei em destaque aqui 3 edições da tradução do Novo Mundo, para que a gente possa perceber como ela traduziu esse texto a partir da Efat Diaglot, que nós já vimos lá anteriormente, e também seguindo o trabalho da Interlinear do Reino, que nós também já vimos lá a imagem anteriormente. Então nós temos aqui as 2 primeiras traduções que tem o texto igual, tá? No princípio era a palavra estava com o Deus. Observe aqui o artigo definido o Deus, e depois eles colocaram, e a palavra era Deus. Isso aqui nas escrituras gregas cristãs, publicada em 1963, aqui no Brasil, e também a tradução do Novo Mundo, da edição de 1967. Perceba que eles colocaram o artigo definido o Deus, mas na parte que nos interessa, eles colocaram, e a palavra era Deus, sem artigo definido, apenas com Deus com letra minúscula. Isso se modificou na edição da tradução do Novo Mundo
de 1984. Nessa edição nós temos, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, como na edição anterior, e o trecho que nos interessa, e a palavra era um Deus. Agora eles acrescentaram o artigo indefinido, mas entre colchetes, para demonstrar graficamente que foi um acréscimo, que foi uma interpolação. Portanto, não estava nos originais. Essa edição de 1984, da tradução do Novo Mundo, pelo menos era uma tradução honesta, mostrando que esse artigo definido não está nos originais, quando isolaram por colchetes. Agora, a nova edição da tradução do Novo Mundo, que é a que está sendo usada hoje, foi publicada aqui em 2015, diz o seguinte: no princípio era a palavra estava com Deus. Eles tiraram o artigo definido e traduziram o trecho que nos interessa assim: e a palavra era um Deus, com o artigo indefinido, mas tiraram os colchetes, ou seja, não indicando mais que houve uma interpolação. E colocaram apenas uma nota de rodapé nessa edição nova, dizendo ou era divina. Não é? Nós já vimos aqui que é uma tradução possível, mas não a única, e com certeza não justifica o uso do artigo indefinido junto ao Deus com letra minúscula com respeito ao verbo. Ok? Nós já vimos isso aqui anteriormente. Nessa segunda parte, nós temos aqui alguns comentários trinitarianos e estudos linguísticos, confirmando, então, qual é a melhor tradução desse trecho Kateos em Hologos. Eu vou estar lendo aqui, embora seja um pouquinho demorado, mas vale a pena dar uma lida nesses comentários aqui, tá bom? Então, nós temos aqui o primeiro comentário da nova chave linguística do Novo Testamento grego, de Halberg e Simmental, ok? Nós temos aqui, então, o trecho Theos em Hologos, a palavra, o Logos, era Deus, isto é, era Deus em sua essência. Linguisticamente, portanto, você percebe que a intenção de João seria mostrar que o Logos era Deus em sua essência. Tá bom? Está, portanto, qualificando o Logos como sendo divino em sua essência. Seguindo então aqui com um novo comentário, na excelente série de cultura bíblica que nós temos aqui, esse seguinte comentário: a estrutura da terceira frase do versículo 1, Theos em Logos, requer a tradução o verbo era Deus. Já que o Logos é precedido do artigo, ele é identificado como um sujeito. O fato de Theos ser a primeira palavra depois da conjunção kai, e, mostra que a ênfase principal da frase está nele. Se tanto Theos como Logos fossem precedidos de artigo, o significado seria que o verbo é completamente idêntico a Deus, o que é impossível se o verbo também está com Deus. Agora, observe aqui essa parte grifada aqui em vermelho. O sentido é que o verbo compartilha da natureza e do ser de Deus, ou, usando uma expressão moderna, era uma extensão da personalidade de Deus. A paráfrase da Neve, que é uma tradução em inglês, da Bíblia, tudo o que Deus era, a palavra era. Isso transmite o sentido da frase da melhor maneira que uma frase pode fazê-lo. Então, preste atenção, tudo o que Deus era, a palavra era, sem tirar nada e nem pôr nada. Eles eram iguais em essência. Tá? João quer que todo o seu evangelho seja lido à luz deste versículo. As ações e palavras de Jesus são ações e palavras de Deus. Se isto não for verdade, o livro é blasfemo. Ok? Então você percebe aqui essa argumentação. Portanto, quando céu e terra foram criados, o verbo de Deus estava lá. Já existia em relação íntima com ele e fazia parte da sua essência. Não importa até onde tentemos fazer voltar a nossa imaginação, nunca alcançaremos um ponto em que poderemos dizer do verbo divino como ário. Houve um dia em que ele não era.
Só para que você saiba, na época da patrística, logo nos primórdios da teologia cristã, Ário era um presbítero de Alexandria. Ele foi o primeiro a divulgar a ideia de que Jesus era inferior a Deus, ele não era Deus. Ele trabalhou isso na sua época e foi amplamente refutado, especialmente por Atanásio. Ok? Caso você queira conhecer mais sobre Ário, faça uma pesquisa e entenda como a história da igreja cristã tratou dos postulados de Ário ao longo da evolução da teologia cristã. Mas vamos continuar aqui com os nossos comentários para que esse vídeo não fique muito longo. Desde a era patrística, com Ário, até o presente, Testemunhas de Jeová, argumenta-se que esse versículo simplesmente identifica Jesus como um Deus, e não Deus, com letra maiúscula, porque não há artigo definido antes da palavra teós. No entanto, tal afirmação é questionável por vários motivos. Em primeiro lugar, João, um judeu monoteísta, dificilmente teria se referido a outra pessoa como um Deus. Segundo, se João tivesse posto um artigo definido antes de teós, isso teria igualado de tal forma o verbo e Deus que a distinção formulada entre as duas pessoas na oração precedente, o verbo estava com Deus, simplesmente desapareceria. Em terceiro lugar, na sintaxe do grego, é comum que substantivo predicativo nominativo definido precedendo o verbo finito apareça sem o artigo, que é o caso aqui da palavra teós. Portanto, é ilegítimo inferir a existência de indeterminação com base na falta do artigo na passagem em questão. Isso aqui aparece no livro Pai, Filho e Espírito, a Trindade, o Evangelho de João, que eu recomendo a você que esteja adquirindo esse livro e lendo todo esse material para que possa aprofundar os seus estudos sobre a divindade de Cristo. Nesse mesmo livro há uma nota de rodapé. Olha como é que diz. Ver em Hartley, 1999, uma interação com os argumentos das Testemunhas de Jeová contra a divindade de Jesus, com base em João, capítulo 1, versículo 1, parte C. Hartley analisa primeiramente a história do debate, começando com Colwell, e prosseguindo com as contribuições de Harner, Dixon e do próprio Hartley. Olha aqui em vermelho agora. Ele conclui que o verbo era teós, em todos os sentidos em que o Pai era tom teon, e não um Deus no sentido particular em que o Pai não era. Percebeu? Eruditos estão aqui tratando do texto e chegando todos concordemente à mesma conclusão. Ok? Vamos seguir então com nossa análise. Nessa parte aqui da análise, eu copiei um trecho bastante grande desse livro que acabamos de ver, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade e o Evangelho de João, que eu recomendei anteriormente, né? Eu trato aqui do pano de fundo histórico que favorece a divindade de Cristo. Para que nosso vídeo não fique muito longo, eu não vou estar lendo todo o trecho que eu coloquei aqui, porque é um trecho bastante longo. Mas eu vou ler apenas os destaques em vermelho, ok? E depois você poderá baixar essa apostila aqui de 22 páginas e então ter acesso a todo esse material que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Vamos seguir então para a parte destacada desse livro aqui, no trecho que eu coloquei na apostila. Chegamos a ela, que diz o seguinte. À luz do contexto judaico do Evangelho de João, mencionado acima, e da fé judaica no monoteísmo, é evidente que qualquer reivindicação de divindade por parte de um indivíduo como Jesus encontraria a feroz oposição da parte dos judeus piedosos do primeiro século. Então, obviamente que essa afirmação ela é verídica, ela é real, devido ao monoteísmo bastante rígido que os judeus mantinham no primeiro século.
Isso vai demonstrar também, você vai ler esse texto, a importância de como João apresenta o modo como esses judeus rígidos do seu monoteísmo tentaram por várias vezes apedrejar o Senhor Jesus durante os seus discursos, em que ele mostrava uma identificação muito próxima entre dele e Deus Jeová. É só você ler depois todo o trecho colocado aqui na apostila, tá ok? Eu, de fato, recomendo que você adquira o livro e leia o livro inteiro, porque ele tem toda uma análise do Evangelho de João mostrando o quanto Jesus é Deus, o quanto o próprio Espírito Santo também é Deus e como a Trindade é revelada no Evangelho de João. Eu vou ler agora alguns trechos aqui da exegese antitrinitariana das Testemunhas de Jeová. São trechos retirados de publicações da Sociedade Torre de Vigia, e você então vai perceber como eles interpretam João capítulo 1, versículo 1. Portanto, está aqui, ó. Em João capítulo 1, fala-se dele, Jesus, como sendo o verbo de Deus. Isto é, o porta-voz ou orador representante de Deus. No texto grego da Bíblia, o verbo é logos. Portanto, pode ser chamado o verbo ou logos. Sendo um poderoso, destaque aqui para um poderoso, olha aqui o artigo indefinido. E possuindo este alta categoria oficial de logos, estando acima de todas as outras criaturas. Ele era um Deus, artigo definido novamente, né? Mas não o Deus, todo-poderoso que é Jeová. Esta distinção se esclarece na tradução da enfática de Aglot em João 1, de 1 a 3, como segue. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nota a diferença tipográfica entre Deus, todo em maiúsculos, e Deus em minúsculos, é como se encontra na Diaglot. A tradução interlinear Diaglot do grego, palavra por palavra, torna ainda mais clara a distinção entre Jeová como Deus, em maiúsculas, e o Logos como Deus, em minúsculas. Lendo a seguir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus, e o Deus era o Verbo. Este estava no princípio com o Deus. Para mais discussão deste texto, veja se o capítulo existe uma trindade. Agora, olha o destaque. Assim, o Logos veio à existência muito antes de uma das outras criaturas posteriores de Deus, a qual fez de si mesma um diabo, e que veio a ser, como se chama, segundo as Coríntios 4, versículo 4, o Deus deste mundo. Veja-se o capítulo sobre Satanás, o diabo. Então perceba que nesse livro antigo aqui, de 1949, chamado Seja Deus Verdadeiro, nessas partes aqui destacadas, especialmente nessa última aqui, Jesus é apresentado como um ser criado, um Deus menor do que Jeová, e em igual condição que o próprio diabo, o próprio Satanás, que também seria um ser criado por Deus. Portanto, Jesus e Satanás seriam deuses menores em igualdade um com o outro, sendo, claro, Jesus um Deus aplicado ao bem e Satanás, o diabo, um Deus aplicado ao mal. Perceba que essa exegese da sociedade de vigia fere frontalmente o texto de João, capítulo 1, versículo 1, que nós estamos analisando, e outras passagens também da Bíblia como um todo. Você poderá analisar mais tarde com os livros que estarei indicando no final, ok? Mas seguindo então com outra passagem da análise exegética da sociedade de vigia, veja o que diz aqui outro texto. O que se pode dizer da declaração em João, capítulo 1, versículo 1, que se refere a Jesus como o Verbo ou a palavra, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não prova isto que há uma trindade? Não. Observe, em primeiro lugar, que só se mencionam duas pessoas, não três. Também neste mesmo capítulo, versículo 2, diz que o Verbo estava no princípio com Deus. E o versículo 18 diz que Deus nunca foi visto por alguém. No entanto, homens têm visto a Jesus Cristo.
Agora, olha o destaque aqui. Por tais razões, em plena harmonia com o texto grego, algumas traduções do versículo 1 rezam: a palavra estava com Deus e a palavra era divina, ou era um Deus. Quer dizer, a palavra era alguém poderoso como um Deus. Uma tradução americana em inglês, NN, né? Assim, esta parte da Bíblia está de acordo com todo o demais. Ela não ensina uma trindade. Isso aqui foi retirado do livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, de 1968. Ok? Seguindo então com nossa análise. Mas não é Jesus chamado de Deus na Bíblia? Poderá perguntar alguém. Isto é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de Deus, segundo os Coríntios 4:4. Em João capítulo 1, versículo 1, que chama Jesus de a palavra ou o verbo, algumas traduções da Bíblia dizem: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas note que o versículo 2 diz que o verbo estava no princípio com Deus. Embora os homens tenham visto a Jesus, o versículo 18 diz que Deus nunca foi visto por alguém. Almeida. Observe agora o destaque. De modo que verificamos que algumas traduções do versículo 1 apresentam a ideia correta da língua original quando dizem: a palavra estava com Deus e a palavra era divina, ou era um Deus. Quer dizer, a palavra ou o verbo era alguém divino, poderoso. Uma tradução americana em inglês. É evidente que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. De fato, Jesus chamou seu Pai de meu Deus e de único Deus verdadeiro. João 20, 17 e 17, versículo 3. Esse trecho aqui foi retirado do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, que foi publicado em 1983. Vamos agora chegar à parte 5, que é a refutação à tradução das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, e as justificativas que a própria tradução do Novo Mundo traz para a sua escolha de tradução, tá bom? Esse material foi retirado da dissertação de mestrado do irmão e pastor Ezequias Soares, e também foi publicado no formato desse livro aqui que você está vendo a capa, né? O título do livro e também da dissertação é Testemunho de Jeová, inserção de suas crenças no texto da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, toda a parte que faz um comentário sobre João, capítulo 1, versículo 1, eu estive transcrevendo aqui nessa apostila, que quando você puder baixar, você vai poder ler na íntegra, ok? Aquilo destrói, realmente destrói todos os argumentos, tanto do ponto de vista linguístico, no grego, no português, quanto também as justificativas da tradução do Novo Mundo, citando, inclusive, especialistas em grego de modo totalmente desonesto. E você percebe aqui, inclusive, a reação desses linguistas quando perceberam que foram citados de modo inadequado pela tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tá? É só você realmente baixar um material e ler. E se você realmente tem interesse nesse assunto, adquira o livro do pastor Ezequias Soares. Você vai ficar bastante informado sobre as doutrinas de um modo geral das Testemunhas de Jeová. Ok? E especialmente ele prova com farta documentação o quanto as Testemunhas de Jeová adulteraram o texto bíblico na sua tradução do Novo Mundo para, de fato, se adequar às suas doutrinas pré-concebidas. Bom, chegamos então ao final do nosso estudo, onde eu quero recomendar para você algumas leituras para aprofundamento. Tá? Nós temos vários capítulos aqui elencados. O primeiro livro é Fundamentos da Teologia Reformada, de Ernest Maia. Eu recomendo a leitura do capítulo 4, Jesus Cristo. E você terá aqui uma leitura bastante sintética de como a teologia reformada e bíblica enxerga o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo livro, ele é um clássico também da literatura em língua portuguesa, que é Teologia Sistemática de Louis Berkhoff. A edição que eu tenho aqui é uma edição antiga, mas já existe uma edição mais moderna, mais atual.
Mas eu recomendo a leitura do segundo tópico, Nomes e Naturezas de Cristo, que nessa edição de 90 está nessas páginas 312 a 331. É uma leitura bastante interessante desse clássico da teologia sistemática. O terceiro livro que eu quero recomendar é a Teologia Sistemática de Millard Erickson. Eu quero fazer uma recomendação muito enfática desse livro. Se você puder adquirir a teologia sistemática inteira dele, adquira, porque ele tem uma abordagem exegética muito forte. Ele traz realmente toda a comunicação bíblica sobre os assuntos que ele está tratando e traz realmente uma abordagem usando o hebraico, o grego e fazendo uma exegese bastante interessante mesmo, tá? Em cada capítulo que ele trata. Nesse livro eu recomendo o capítulo 31, A Divindade de Cristo, que realmente vale a pena você adquirir, ok? O quarto livro que eu recomendo é Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, de Wayne Grudem. É um outro clássico também da literatura teológica em língua portuguesa. Eu recomendo o capítulo 26, A Pessoa de Cristo, para você aprofundar os seus conhecimentos. Em quinto lugar, a Teologia Sistemática de Franklin Ferreira e Alan Myers. Eu recomendo nesse livro o capítulo 13, A Pessoa de Jesus Cristo. Esse livro, inclusive, tem uma temática apologética muito forte. E, por último, eu quero recomendar para você o que eu já falei anteriormente, que é o livro Pai, Filho e Espírito, a Trindade e o Evangelho de João, de Andreas Kostenberger e Scott Swain. Esse aqui eu recomendo ler todo o livro inteiro, o livro completo, porque ele realmente trata todas as referências que aparecem no Evangelho de João a Deus e mostra a Trindade inteira no Evangelho de João. Realmente é uma leitura interessante que muito vai edificar a sua vida e trazer conhecimento. Obrigado por você ter estudado comigo até agora. Eu quero dizer para você algumas coisas. A primeira é que a apostila de 22 páginas que eu preparei para esse estudo, ela está disponível para você. É só você fazer o download e ler todos os textos na íntegra, que o seu comentário precisará se ater ao assunto e ser de bom gosto também, com bom conteúdo. Não será permitido de modo algum que você esteja usando palavras de baixo calão, xingando alguém que estiver comentando, ou trazendo qualquer tipo de comentário pejorativo a pessoas ou instituições. Caso você queira fazer o seu comentário nesses critérios, fique à vontade para fazê-lo e estarei respondendo o seu comentário dentro do possível. Agora, se a sua intenção está tretando com alguém, está, na verdade, trazendo comentários que venham a denegrir a imagem de alguém, ou que venham trazer algum prejuízo ao tema que estamos estudando, por favor, peço para que você não faça esse comentário. O assunto que estamos estudando, ele é santo demais para a gente ficar fazendo qualquer tipo de comentário que não esteja de acordo com o seu nível de santidade e de pureza. O segundo motivo também é para que nós possamos manter um nível bom de aceitação para esse vídeo e para esse estudo. Portanto, eu conto com a sua colaboração para que você esteja, de fato, fazendo comentários produtivos, com conteúdo, e que a gente possa aumentar o nosso conhecimento sobre a divindade de Cristo. Muito obrigado pela sua participação. Paz e bênção.